A gente vê aí nos filmes o Batman derrotando o Coringa, o Pinguim, o Duas Caras, até vibra como se ele fosse um herói incontestável, né? Mas será que é mesmo? Será que os métodos dele não fazem mais mal do que bem? Será que ele é herói ou ele é vilão? Pô, a gente sabe que o Morcegão segue um código de moral rígido, mas que no fim das contas permitiu que alguns desses piores vilões da DC continuassem aterrorizando Gotham, né? É verdade. Eles sempre voltam mais fortes, com mais sede de vingança contra o Batman, e isso impacta na cidade inteira, né? Deixando os cidadãos de Gotham muito vulneráveis e muitos colegas do Batman que discordam, né, dos métodos e da postura dele pra lidar com os supervilões. Tua chapa vai esquentar aqui hoje, Morcegão. A ideia é botar você na roda, destrinchar se você não tem um pezinho na vilania, tá? A gente acha que tem. O Batman desencoraja os pequenos crimes com muita brutalidade contra os criminosos. Mas os supervilões sempre acabam voltando para Gotham depois da prisão ou do asilo Arkham, com os planos e esquemas ainda mais mortais do que já eram. Isso aí já é curioso, né? Pensa aqui comigo. Ele afasta os ladrões de quinta categoria, mas ao mesmo tempo meio que convida os supervilões a desafiarem ele, né? Olha que macho, atrasando os esquemas criminosos só por um tempo, né? E vários vilões de Gotham tornaram isso uma missão pessoal, vencer o Batman e usar os civis como se fossem peões nesse jogo de xadrez aí. E quando a parada vira pessoal, muita coisa entra em jogo, como por exemplo o ego, a sede de vingança que toma conta do nosso coraçãozinho, né? Desde criança, o Bruce Wayne jurou travar uma guerra contra o crime. Mas será que ele, meio sem querer, não causou mais dano desde que ele começou essa batalha por justiça? É a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Porque em histórias como The Batman's Grave e The Joker's War, os roteiristas dão a voz a um personagem que sempre foi meio deixado de lado nos 80 anos de franquia, né? A cidade de Gotham. Apesar da presença massiva do Batman e da Bat-família, Gotham tá longe de ser segura, né? Na real, os civis acabam sendo pegos no fogo cruzado na guerra contra o crime do Batman, né? E será que o Batman é incapaz de pensar nisso? O vigilante de Gotham ignora a segurança do próprio povo. Por que isso? Não faz você aí pensar do seu lado também, não? Por que ele faz isso? Quem quer ficar numa cidade cheia de psicopata rolando por aí? E é no mínimo curioso, né? Como a gente falou no começo, os métodos deles são meio duvidosos e a gente vai aqui destrinchar tudo pra vocês. Let's go! O Jason Todd, por exemplo, é a personificação do perigo de seguir a visão idealista de justiça do Bruce Wayne. Como Robin, o parceiro do Batman, ele era um órfão que encontrou no Bruce um lar, uma família e um propósito. Ele foi treinado para combater o crime ao lado do Cavaleiro das Trevas e botar medo nesses criminosos. Aí começa o problema, né? Na ideia de manter essa visão de justiça, o Bruce deixou a tortura brutal e o aparente assassinato do Todd passarem impunes. Coringa torturou o Jason física e mentalmente, e ele era só menor de idade, um menor que vivia na pobreza antes de ser acolhido pelo Batman. E apesar da morte aparente do Jason ter sido um dos maiores arrependimentos do Bruce, ele continuou treinando outros menores para se juntarem à guerra contra o crime. Ou seja, será que ele se arrependeu de verdade? Será que foi real? Como pode ele passa por um sofrimento, a morte do Jason, e não fazer com que ele questionasse os próprios métodos dele? Isso é um pouco esquisito, né? Todos os Robins do Batman apontam um distanciamento emocional dele e a falha dele em se conectar como um pai adotivo, né? Depois da surra e tortura nas mãos do príncipe palhaço do crime, o Jason virou um vigilante armado capuz vermelho, um anti-Batman que luta e mata pelo que ele interpreta como justiça. E já o Clown Hunter representa a voz do cidadão médio de Gotham ali, né? Ele é o povão, é nóis! É nóis! Tá ligado? Ele é parte do The Joker War e mostra a perspectiva do típico habitante da cidade de Gotham, né? Ele é um cara que tá cansado de ser pego no meio da batalha sem fim entre bem e mal. Ele, que é morador das áreas mais barra pesada de Gotham, tem a preocupação em sobreviver e garantir a segurança dos inocentes, custe o que custar, né? Preocupação extremamente honesta, que aliás poderia ser a mesma do Batman ou servir de inspiração pro morcegão. Acorda, né, meu filho? Assim como o Todd, ele percebeu que os métodos do Batman não conseguem proteger todo mundo, né? As falhas do Batman e a incapacidade dele de derrotar de vez o Coringa deram origem a mais um vigilante.
Pois é, e isso entra um pouco também nessa coisa do The Boys, né? De falar sobre os danos colaterais. Exatamente. De super-heróis. Eu sinto que isso é a mesma conexão. Totalmente a mesma Como conexão. se fosse válido, né? Ter danos colaterais, pessoas serem consideradas danos colaterais, números. E aí o Batman criou essa persona pra ser um símbolo de medo pros criminosos, mas acabou se tornando um símbolo de medo pros próprios moradores de Gotham, porque a presença dele já indicava a guerra contínua, né? E o Clown Hunter é o resultado do cansaço da cidade de Gotham com o atual sistema, né? A gente se identifica um pouco com os sistemas falhos, né? Os vilões cometem crimes, são presos ou mandados para reabilitação, mas sempre acabam criando esquemas ainda mais complicados e atacando a cidade de novo. É exatamente o que a gente falou no começo do vídeo. A forma como o Batman atua alimenta um ciclo perigoso de violência e de sede de vingança, né? Os habitantes de Gotham estão exaustos e cansados de viver com medo constante de vilões como Coringa destruírem as suas vidas. Pô, imagina viver nessa neura com a possibilidade real e iminente de um psicopata voltar pra instaurar um caos absurdo na cidade. Ai, gente, socorro, pelo amor de Deus. A gente tá vendo Killing Eve também, né? E a gente tá vendo exatamente como um psicopata, com toda essa frieza, pode perturbar a paz e a segurança de uma cidade inteira, né? O Scorn, que é um vilão anti-Batman e anti-revolução de Gotham, é outro personagem que tá em guerra com o sistema de justiça criminal e vê o Batman como cúmplice das falhas desse sistema, né? Tá de saco cheio, essa é a real. E o Robert Anthony, que é o nome real do Scorn, é um habitante de Gotham que viu o pai dele ser morto. Diferentemente do Bruce Wayne, a família dele não foi destruída por um criminoso comum, mas sim pela polícia que matou o pai dele, cultivando nele um desejo de destruir o sistema de justiça de Gotham. Então você pode imaginar, né? O sentimento que o cara tem vendo o próprio sistema de justiça levando o pai dele embora. É, muito pesado, cara. No Batman's Grave, número 9, o Alfred aponta as semelhanças entre o Batman e o Scorn, chegando a dizer pro Bruce, ele é você. Pros olhos do Anthony, os membros do sistema de justiça criminal são os verdadeiros vilões, né? Eles abusaram do poder e tiraram a família dele, né? Na visão do Scorn, o sistema de justiça é corrupto e cruel com os civis de Gotham. Olha que semelhança, né? Assim como o Batman, o Scorn busca impor o seu próprio tipo de justiça em Gotham, mas tem uma diferença enorme entre os dois vigilantes, tá? O Scorn tem uma legião de seguidores que morreriam pelas mesmas crenças que ele defende, com unhas e dentes, que já viu isso em outras épocas da nossa humanidade. E os habitantes de Gotham estão tão de saco cheio do sistema de justiça que dariam a vida se isso significasse fazer a mudança acontecer através do movimento do Scorn. É, mesmo que esse movimento inclua outros métodos que a população jamais toparia. Por isso o Batman aparece como um anti-herói ou até um vilão. Pela forma como a própria população se vira contra ele, né? Apesar de ser visto como um herói, o Batman não é sempre considerado nobre. Não mesmo. Aliás, ele é conhecido por perder a cabeça e ser um dos heróis mais sombrios de todos, tá? É meu preferido, né? Mas continua... Você sabe que meu dedo é podre, né? Tô tirando você, amor. Você acertou muito comigo. Ele é às vezes retratado como cruel ou até mesmo malvado, né? Esse herói complexo tem uma longa história lutando pela justiça, mas ocasionalmente o lado sombrio ele vem à tona, toma conta do homem, né? E aí quando a DC lançou o selo Black Label, eles prometeram histórias mais ousadas e adultas, né? Cumpriram a promessa com séries como Batman Damned, Hellblazer, Rise and Fall e Harleen. Mas acertaram em cheio com Batman White Knight, do Sean Murphy, e o do Matt Hollingsworth. Hollingsworth, é isso mesmo. O White Knight mostra um Batman completamente imprudente, causando bilhões de dólares em danos para a cidade, né? Quando o Coringa aparentemente se cura e volta a ser o Jack Napier, ele jura que vai fazer mais por Gotham do que o Batman jamais fez. Frustrado e mais determinado do que nunca, o Batman afasta o Asa Noturna e a Batgirl e acaba até indo parar na cadeia. Além disso, já tiveram várias histórias em que o Batman enfrenta vampiros, mas nenhuma tão memorável quanto a trilogia Batman e Drácula, né? No primeiro volume, Red Rain, o Batman tem que lutar contra o Drácula e seu exército de vampiros. E aí, na batalha final, ele é mordido e se transforma num vampiro. Vampiro and morcegão. Nos 2 volumes seguintes, o Batman sucumbe lentamente à sede de sangue. Conforme a transformação se completa, ele sai numa onda de assassinatos, eliminando a maioria dos criminosos de Gotham.
a história também tem um lado emocional, focando muito como o Alfred e o Comissário Gordon lidam com o que amigo dele se tornou, né? E apesar da... Volta. Apesar da complexidade moral do Batman, é isso que eu ia falar, a complexidade não saiu. A jornada entre o herói e o vilanismo faz dele um dos personagens mais fascinantes e icônicos da cultura pop, né? Em Batman Nightfall, o Bruce Wayne precisou de alguém para assumir o manto enquanto ele se recuperava da lesão que o Bane causou nele e passou a responsabilidade para Jean Paul Valley, também conhecido como Azrael. E, como esperado, o Bruce depois se arrependeu da sua decisão, né? Durante o tempo dele como vigilante mascarado, o Valley brutalizou criminosos mais do que o Batman de Bruce jamais fez e não mostrou empatia nenhuma pelas vítimas, tá? Em um ato que fez o Bruce voltar da pausa dele, o Valley deixou um homem cair pra morte, matando um cara no processo, tá? Esse vigilante realmente honrou seu lema. Azrael não protege, Azrael vinga. E eles adoram falar assim, né? Hulk esmaga. Verdade. O Batman é conhecido por ter planos para quase qualquer situação, né? E a relutância em confiar nos outros já ajudou ele várias vezes. Mas isso quase se torna um motivo da queda dele. Em Liga da Justiça, a Torre de Babel, o terrorista Ra's al Ghul rouba e altera os planos do Batman que o Batman criou para incapacitar a Liga da Justiça caso eles fossem comprometidos. Por mais que o Batman não tenha sido diretamente responsável por esse ataque, os planos para lidar com a Liga eram brutais e, nas mãos erradas, eram letais. Os ataques contra a Liga incluíam cegar Kyle Rayner, fazer a Mulher Maravilha alucinar e causar convulsões no Flash na velocidade da luz. Existe outra versão do Batman que tomou um caminho mais sombrio, né? E ela ficou conhecida graças a um meme que circula na internet há anos, que é o painel do Batman dando um tapa no Robin. E enquanto esse quadrinho ficou famoso, a história de onde ela vem é ainda mais fascinante, né? Em World's Finest, número 153, o Batman acredita que o Superman é responsável pela morte do pai dele e planeja matar o Homem de Aço. Loucura, tá? No meio do caminho, o Batman acaba dando um tapa no Robin por questionar essa teoria maluca, mandando ele de volta pro orfanato e hipnotizando o garoto para esquecer que um dia ele foi o Robin, né? Por mais que essa HQ seja uma versão inicial de Elseworld, é uma história bizarra que coloca o Batman contra os seus aliados mais confiáveis, né? Contra o próprio Robin. E hoje em dia o Batman é conhecido pela política de não matar. Mas nem sempre foi assim. Quando ele apareceu pela primeira vez em Detective Comics número 27, ele deu um soco no cara e jogou ele numa cuba de ácido. E a gota d'água veio quando o Vigilante finalmente ganhou suas próprias HQs em Batman número 1. E na história, o Batman usou uma metralhadora no avião, enforcou um homem do lado de fora e depois deixou ele cair no meio do voo. Essa crueldade não pegou muito bem com a DC e a equipe editorial instruiu a dupla a nunca mais deixar o Batman usar armas ou matar a partir daquele ponto. Loucurinha. Assim como a versão original do Batman mostrava um lado mais sombrio do personagem, o Scott Snyder também explorou até onde um Batman maligno poderia ir no Dark Knight's Metal. Conhecido por escrever algumas das histórias mais icônicas e amadas do Batman, como Court of Owls, Zero Hour e Death of the Family, o Snyder, junto com Greg Capullo, criou versões malvadas do Batman que invadiram o universo principal para destruir absolutamente tudo. E muitas dessas versões malignas do Batman mataram membros específicos da Liga da Justiça e ganharam poderes significativos no processo, né? Elas são lideradas pelo Batman, que ri, uma versão do Bruce que finalmente matou o Coringa, mas foi infectado pelo gás do palhaço, tornando ele uma figura insana dos dois personagens. E como é que fica a mente do palhaço? É isso que eu quero dizer. Batman que ri é que nem o Jonathan Majors, aquele que permanece. Que sumiu, né? Adeus.